A emissão do RELG 11, que foi muito abaixo do valor patrimonial, causou um grande rebuliço no mercado e ficou muita gente se perguntando, afinal de contas, o que aconteceu ali, né? Qual era a lógica dessa emissão tão abaixo do valor patrimonial? O que deu errado? Por que a gestão voltou atrás? Até agora, o gestor, Moise Politi, não podia se manifestar a respeito porque estava em período de silêncio, mas esse período de silêncio acabou ontem à noite. E hoje, em primeira mão, ele sentou para conversar comigo virtualmente, a gente gravou um vídeo onde eu perguntei para ele, né, o que aconteceu ali, o que eles estavam pensando em fazer, qual era a estratégia deles, o que deu errado no meio do caminho, enfim. Vamos ouvir direto da boca do gestor tudo o que aconteceu ali nessa emissão do RELG 11. Ó, antes de ir para o vídeo, se você gosta desse canal, se você está gostando desse conteúdo aqui ou de outro conteúdo que você já assistiu aqui comigo, considere se inscrever aqui no canal e apertar no botãozinho ali de curtir e também nas notificações para que você fique sabendo quando eu colocar um outro vídeo aqui no canal. Combinado? Então é isso aí. Espero que gostem da conversa que eu tive com o Moise Politi. Vamos lá. Primeira pergunta, que foi uma das que eu mais recebi, foi, por que a REC, ou o Moise, ou enfim, quem toma a decisão, entendeu que essa emissão, que acabou saindo tão abaixo do valor patrimonial, seria boa para o cotista, né? Então, assim, qual era o racional por trás dela? Exato. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pela oportunidade. O período de silêncio terminou ontem à noite, quando a CVM concedeu, vamos dizer, o cancelamento do registro, né? E indo direto à sua pergunta, nós da REC, eu pessoalmente, nós achamos que o que vale para um fundo de investimento imobiliário é o valor da cota no mercado secundário e os seus dividendos distribuídos, né? E o valor patrimonial, obviamente, é o valor dos ativos avaliados, mas eles só se materializam numa venda, né? E eu sempre disse que uma emissão abaixo do valor patrimonial, desde que seja um volume pequeno e um desconto não muito grande, e desde que os ativos que vão ser adquiridos com aqueles recursos possam melhorar o fundo, seja pelo menos aumentar a renda, ou pelo menos manter a mesma, se a renda já é alta, ou ter um ganho de capital naqueles ativos, porque você está comprando ativos que vão se valorizar, isso faz sentido, né? No caso dessa emissão, o que aconteceu foi que a gente deu uma certa má sorte. Por quê? Porque quando nós começamos a estudar o portfólio, você sabe, a gente primeiro precisa achar o portfólio, negociar, fazer a diligência, advogado, CCV, MOU, quer dizer, tem um trâmite enorme que começou há mais ou menos 6 meses atrás para identificar o portfólio, né? E a partir disso, você trabalha com os advogados, faz o prospecto, entra na CVM e você define que o preço de emissão é um desconto com relação ao valor de mercado, porque se for acima do valor de mercado, você não capta. E se for no valor patrimonial e ele estiver longe do valor de mercado, você também não capta, né? Então, ele tem que ter um desconto ao valor de mercado. O que aconteceu, quando eu digo má sorte, é que enquanto o protocolo estava sendo analisado na CVM, todo esse prazo de quase 60 dias, desde o início da confecção dos documentos e tudo mais, a cota caiu de R$ 90 para R$ 73. O mercado tinha vendedor, tinha pouca liquidez e a cota caiu a 73, né? E quando você recebe o registro da CVM, naquela sexta-feira, dia 26, eu acho, 28 de novembro, você tem que imediatamente fazer o início, divulgar o início da oferta. Você não tem um prazo, né? Então, é uma coisa que é um protocolo, né? Você não pode dizer, eu quero fazer daqui a um mês, daqui a 2 meses, que o mercado piorou. Você é obrigado a fazer naquele instante, né? E aí nós fizemos nas condições de mercado daquele dia, né? O que acontece é que o preço de emissão e o preço de mercado ficou muito longe do valor patrimonial, a ponto de não ser, vamos dizer, benéfico ao cotista que não teria recursos para exercer seu direito de preferência. De fato, ocorreu algo que é diferente da nossa crença,
né? Mas a gente tinha que emitir a oferta. Então, se o investidor, eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas se o investidor exerce o seu direito de preferência, para ele não muda nada, né? Se ele não exerce, é ele que fica prejudicado com relação ao novo valor patrimonial após a emissão, né? Nesse caso dessa oferta, a conta que nós fizemos era a seguinte: o valor de patrimonial do fundo é R$ 95,00 por cota, né? A emissão poderia sair até, no mínimo, R$ 78,00 por cota, sem prejudicar aquele investidor que não exerceria o seu direito de preferência. Qual é a conta? A gente estava com a expectativa nesse portfólio de comprar abaixo do valor de reposição. E nós projetamos, obviamente isso não foi colocado nas projeções, porque você não coloca uma expectativa de ganho de capital. A gente achava que esse portfólio pode valorizar uns 20% nos próximos 18 meses, né? Então, se você pega e faz a seguinte conta, R$ 78,00 preço de emissão, 95 valor patrimonial, soma, divide por 2, que a emissão era o dobro, né? Você teria 84,5 mais ou menos, R$ 84,50 como novo valor patrimonial. Se você coloca 10%, que é a metade do 20%, porque você tem o dobro do fundo, né? 20% sobre a metade, 10% sobre o todo de ganho de capital, na próxima reavaliação ou no mercado secundário daquele portfólio, você leva de 84,5 para 95 de novo, né? Essa era a nossa conta. Então, a lógica é o quê? A oferta poderia sair abaixo do valor patrimonial, desde que não tanto, para que todos aqueles que não exercessem pudessem recuperar o seu valor patrimonial através do ganho de capital do novo portfólio que estava sendo adquirido, tá? Abaixo de 78, fica difícil essa fórmula, porque o ganho de capital potencial desse portfólio não era previsto 30%, por exemplo, era 20%, então a gente tinha uma limitação. Infelizmente, o mercado caiu de 90, que era quando a gente começou a bolar a operação, para 73 e nós tivemos que emitir a 70, né? E o que nós percebemos é que, obviamente, nós sabemos fazer conta, a gente sabe que a base patrimonial, desde que seja um desconto pequeno, uma emissão pequena e um portfólio bom, faz sentido, mas não com essa magnitude, que a gente não controlou o preço de emissão, né? Porque tinha que sair naquele dia, né? Então, o que nós fizemos? A gente percebeu, vamos dizer, feedback dos investidores, alguns, obviamente, mal criados, mas não faz mal, que o pessoal estava sem dinheiro para fazer o direito de preferência, né? Então, bom, se o pessoal não vai fazer o direito de preferência e essa magnitude de desconto prejudica o investidor, e nós somos, obviamente, pró-investidor, né? A gente cancelou a oferta. Tranquilo. Então, a sequência é o seguinte: quando começou era uma coisa, quando lançou era outra, né? E quando foi verificado que aquilo seria prejudicial ao grupo de investidores que não tinha recursos para capitalizar e seria prejudicial a eles, a gente simplesmente cancelou a oferta, né? Então, e no final não teve prejuízo para os investidores, que é o nosso objetivo, né? Então, essa é a sequência da operação. Então, se você falar, 78 faria sentido? Sim, a 78 faria sentido, porque você teria um ganho de capital de 20% projetado no portfólio, que compensaria esse deságio do valor patrimonial para aqueles que não exercem. Porque eu não sei se os seus ouvintes sabem, obviamente, todo, né, finanças e tal, aqueles que exercem, o preço médio cai, certo? E o novo valor patrimonial, a distância entre o novo preço médio e o valor patrimonial fica pequena, então ele não sofre o efeito da diluição, não sofre o efeito da redução do valor patrimonial. Por acaso, eu sou investidor do fundo, assim como eu sou investidor de todos os 4 fundos da REC, né? E eu, por acaso, né, tinha recursos para capitalizar, né? Eu estava lá, como cotista, eu tinha os recursos para capitalizar, eu não seria diluído, minha situação não se alteraria, e aquele que exerce ganha a totalidade do benefício dos 10% sobre o portfólio inteiro, porque ele não é diluído. Então, o dele vai como se fosse 95 para 105. Então, é mais ou menos esse o conceito. Eu vou me estender um pouco, Marcelo, se eu me estender, paciência, eu tenho às vezes gosto de compartilhar as coisas que eu aprendi na vida.
Quando você faz uma emissão de uma ação no mercado de equities, você tem, por exemplo, XP, Pátria, 20, fizeram lá fora IPO, tudo, entra um porrilhão de dinheiro, entra 1 bilhão, 2 bilhões e tudo mais. O nosso mercado de fundo imobiliário, ele não tem essa profundidade ainda, apesar de ser um mercado de 20 anos. Eu estou nisso há 22 anos, lutando para que esse mercado tenha profundidade, mas ainda não aconteceu. Então, as emissões de fundo imobiliário, elas são no máximo 200, 300, às vezes 500 milhões estourando, né? E os fundos, eles têm que atingir um valor grande, tipo o Kinea, 6 bi, 5 bi, para ser um fundo que tem diversificação de risco, pulverização de investidor, liquidez em mercado secundário, tudo mais. Só que a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. A gente tem que fazer, nós gestores, começa com 100 milhões, 200 milhões, vai crescendo, vai fazendo emissão. E nem sempre você controla o preço das novas emissões. Então, os investidores que gostam de determinados fundos, acham o fundo bom, gostam do gestor, sabe que vai crescer para até 3, 4 bi, porque está no regulamento, né? Tem que ter aquela reserva, vocês chamam de emergência, uma reserva de caixa para fazer as capitalizações e ir acompanhando, né? Então, eu gosto, por exemplo, do fundo do Helg, hipótese. Eu sei que ele vai para 5 bi, gostaria de ir para 5 bi, né? Eu tenho 1 milhão para colocar de recursos, eu não ponho 1 milhão de uma vez, eu ponho 100 mil, porque eu sei que ele vai crescer até chegar a 5 bi, eu vou colocando cada vez 100 mil em cada emissão, não sou diluído, gosto do fundo e continuo apreciando o retorno, né? Mas infelizmente não é o caso, porque às vezes você faz uma emissão, os investidores estão sem dinheiro e é o que aconteceu nesse caso. Mas não, o importante é que a gente evitou prejuízos para investidores, porque de fato, né? Sendo coerente com o que a gente fala na REC, o negócio ficou muito grande, o desconto ficou enorme, né? E aí você fala, mas por que vocês fizeram? Porque a regra é essa, você pede o registro na CVM, registro, né, todos os participantes da oferta estão lá, advogado, CVM, os distribuidores, o administrador fiduciário, sai o registro, você tem que fazer. Se tivesse a 100 reais, seria maravilhoso, seria sorte, não estava lá embaixo. Aí você fala, mas vocês são um gestor, vamos dizer, com experiência, vocês já não previram? Não, a gente não prevê às vezes, porque às vezes o mercado faz isso e depois ele sobe, né? Como de fato está acontecendo essa semana. Exatamente. Cara, deixa eu te... Vamos lá. Baixada a poeira aqui de todo esse episódio, como é que fica o fundo agora para frente, né? Ele já deu uma boa recuperadinha ali no mercado secundário, mas se fosse o caso de emitir agora, ainda seria bem abaixo do valor patrimonial. Pelos parâmetros que tu está passando para mim aqui, a princípio estaria ok por vocês, mas talvez o mercado continuasse relutante em função do preço. Como é que fica o fundo ali para frente agora? Então, o fundo, quer dizer, o fundo é um fundo, apesar de pequeno, assim como outros fundos que tem no mercado, é um fundo bom. Quer dizer, ele é bem gerido, o Marcelo Santos é o portfólio manager, o gestor é extraordinário, né? Faz boas compras, boa gestão, ele dá um bom retorno, né? Acho que o mês passado, se eu não me engano, deu 0,80, 0,83, né? Reais por cota. Na cota 100, né, quer dizer, se você calcula o desconto que está no mercado hoje, te dá um dividend yield de acima de 10%, né, mais ou menos. Então, é um fundo que aquele investidor que está lá, assim como eu estou, né, está tranquilo, né, tem bons inquilinos, bom portfólio, bom, ele só não tem muita liquidez em mercado secundário para uma venda ou compra de volume, né, mas o fundo per si é um fundo extraordinário. Se o portfólio ainda estiver disponível, se outros portfólios aparecerem e se o preço no mercado secundário for um preço que a gente chama accretive, né, um preço que de fato não prejudica aqueles investidores que não exercerem seu direito, a gente pretende crescer. Caso contrário, fica assim por algum tempo até o mercado melhorar. Entendi. Moise, cara, obrigado aqui pelos teus esclarecimentos aqui para a gente. Tenho certeza que muita gente estava querendo entender, né, enfim, toda a operação, já que estava em período de silêncio, e aí muito se questiona. Algumas pessoas, alguns analistas, né, tentam fazer algumas inferências
sobre o assunto, mas muitas vezes sem propriedade, porque a gente não pode nem puxar o telefone e te ligar, nem para nós tu pode responder, nem em off, nem nada disso, e isso de fato não acontece, tá? Quem pensa que, não, só quem não fica sabendo é a gente, não, ninguém fica sabendo, né? O Moisés simplesmente não fala com a gente sobre esse assunto, e assim que tem que ser. E agora, pelo que eu entendi ali, tu tá de férias ainda, cara, e aí tirou um tempinho para falar comigo aqui, para que a gente consiga colocar essa informação para todo mundo. Então, Moisés, Marcelo, obrigado mais uma vez ali pela tua transparência. Eu quero falar uma coisinha. Esse período de silêncio, ele tem que mudar. Ele tem que, de alguma forma, mudar. Né? Quero falar com a CVM, quero falar com alguns colegas de mercado e tal. Tem que mudar alguma coisa, porque quando ele foi feito o período de silêncio, era na época que não tinha mídia social, internet, YouTube, não tinha nada disso, né? E os investidores, eles recebiam informações das ofertas pelos seus, vamos dizer, agentes ou seus assessores de investimento, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com o aplicativo, tem investidor que nem tem assessor, ele abre o celular e compra e vende, né? E ele recebe informações da mídia social e tudo mais. Muitas informações ótimas ao longo do processo, né? Mas muitas informações que nós poderíamos dar como participantes da oferta para esclarecer, quer dizer, simplesmente no sentido do investidor ter uma decisão com maior conhecimento de causa, né? Aí ele fala, não, eu não quero essa emissão, porque eu explicou e eu acho que não é, ou eu quero, mas pelo menos eu tenho a informação. O ruim é a pessoa decidir sem ter a informação. Aí você fala, não, mas tem o prospecto. Ninguém lê o prospecto, infelizmente. E quem lê não entende, mais ainda. Então, fica um negócio, né, e você sabe como é que é. Uma leitura é muito diferente de alguém vir e falar, né? E tem algumas coisas que não se coloca num prospecto. Por exemplo, você pega o fluxo de aluguel e você projeta o fluxo de aluguel. Você não coloca um crescimento de 10% real, normalmente, que é o que você acha que vai acontecer. Você não põe. Você fala, não, eu vou estar induzindo o cara a entrar, de repente não acontece. Aí você fala, não, mas nós como gestor, a gente acha que com uma boa dose de segurança vai valorizar 20%. Aí você não põe no prospecto os 20%. Você fala, não, peraí, isso é um achômetro nosso. Talvez não é. O gestor também erra, né? Então, e aí você faz as suas contas, as suas, né? Eu faço gestão de fundos de investimento desde 1983, 84, que é bastante tempo, né? E sempre com essa preocupação do investidor, o investidor saber o que ele está fazendo, o investidor poder tomar a decisão certa. E graças a Deus, com essa carreira, né, cheguei aqui, tenho o privilégio de falar com você, ter a oportunidade de fazer os fundos imobiliários, né? E, infelizmente, às vezes acontece coisa que foge ao nosso controle, que é o caso dessa emissão, que fugiu ao nosso controle, né? Mas a gente descontinuou. Isso que eu acho importante. O pior erro é aquele que você não admitir quando o negócio não está dando certo. Quando a gente percebeu, puxa, ficou grande a distância, não tem como mudar, não tem como mudar o preço, não tem como esperar. Não esperar, espera 3 semanas, não dá, tem que ser lá. Então tá bom. Cadê os investidores? Se 100% deles tivesse a segurança que vão capitalizar, acabou, não tem mais problema. Mas quando a gente viu que o pessoal estava sem grana, puxamos o coisa. Então a minha tese continua a mesma, Marcelo. Não pode ser muito longe do patrimonial, mas pode ser abaixo do patrimonial sem problema nenhum, desde que o resultado do investimento seja positivo. Maravilha, Moisés. Acho que tu deixou bem claro assim, o teu posicionamento, está bem esclarecido. Né, qual foi o plano, né, do negócio e aonde que o plano passou a não dar mais certo, né? Se criou uma regra para o valor da emissão, que era, pelo que eu vi no prospecto, 5% abaixo do que seria o valor de mercado, só que o valor de mercado, no dia que saiu o registro, no dia do anúncio de início, era um valor de mercado muito diferente de quando se escreveu essa regra, e aí a maionese começou a desandar e não teve jeito mesmo. Mais uma vez, cara, obrigado por separar um pouco do teu tempo aí. Eu sei que tu está numa semana ainda de descanso, ou semi-descanso, né? Porque o gestor não para conversar com a gente e, de fato, né? Te ouvir falar é muito melhor do que um documento escrito, que muitas vezes, de uma forma, passa por um advogado, aí fica seco, frio, assim, as palavras, né? Então, obrigado mais uma vez, Moisés. Valeu. Obrigado, Marcelo.
É isso então, tá aí todas as explicações do Moise Politi sobre os acontecimentos aí, né, durante essa emissão do Helg 11. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, assim o YouTube vai saber que o conteúdo é bom e vai levar para outros investidores de fundos imobiliários essa mesma informação que você viu que eles precisam também ficar sabendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.